sobre isso num livro muito interessante sobre o cristianismo primitivo, que na época de Jesus tinha os que seguiam Jesus, que eram judeus, mas o cristianismo, as boas novas foram pregadas também em outros países, e também os gregos e os romanos se converteram, né? Porque foi espalhado aqui pelo Oriente Médio. Então foram outras populações que também receberam as boas novas. E no ano 200 depois de Cristo, eles escreveram, os evangelhos foram escritos no século II depois de Cristo, certo? Jesus morreu, subiu aos céus 33 na contagem. Mais ou menos nos anos 80, 90, tem já os evangelhos que foram escritos. Até o ano 150 depois de Cristo escreveram os 4 evangelhos. E eu li que os judeus que seguiam só a Tanakh, que não aceitaram Cristo, vamos separar porque todos eram judeus, havia uma competição. E aí um judeu chamado Rabino, ele se chamava Yudá Anassi, ele era um dos líderes da comunidade judaica aqui. Ele escreveu ele juntou todas as explicações, porque os judeus hoje eles não seguem só a Tanakh, eles seguem a Tanakh também oral. O que é a Torá oral? Eram os ensinamentos que os sábios passavam de pai para filho, de um para outro, que ensinavam as tradições. Como fazer a comida kasher, por exemplo. A Bíblia só fala não cozinhar o cabrito, a mãe no leite, o cabrito no leite da mãe. Está escrito. Então, eles tinham que fazer aquela interpretação. Os sábios e os estudiosos, eles que escreviam sobre isso. Então, esse livro, essa compilação de leis orais foram escritas num livro chamado Mishnah. Depois foi escrito mais 2 livros importantes chamados Talmud, que são as explicações da Mishnah e também da Tanakh, mais ainda explicando como deveriam fazer todas as coisas. Essas pessoas seguem a linha, gente, dos fariseus, que eram os judeus. Na época de Jesus, Jesus fala havia fariseus, saduceus, essênios, zelotes, não é certo? Os fariseus eram os que interpretavam a lei. E dos fariseus se desenvolveu esses rabinos e esses livros que foram escritos. É uma linha do judaísmo. E hoje todos os judeus religiosos seguem não só a Tanakh, senão também o Talmud. Porque o Talmud é a explicação das leis. Os rabinos se baseiam nos Talmud. Mas tem uma linha de judeus que não seguiu a linha dos fariseus, que eles se chamam Acaraim. Eles são considerados judeus, é uma pequena comunidade que vive aqui em Israel. Eles moram no centro do país, em Hulon. Eles se chamam Acaraim e eles seguem só a Tanakh, só o Velho Testamento. Eles não seguem as interpretações rabínicas, que foram interpretações explicadas e tudo isso. Eles seguem só o que está escrito, gente, como os evangélicos. Só a palavra escrita, não a palavra falada. É como se hoje os pastores escreverem um outro livro da interpretação que eles acham e são estudiosos. É mais ou menos isso. E esse livro Talmud que eu digo para vocês tão importante, o Talmud Yerushalmi, ele se chama, ele foi escrito aqui em Tibérias. Então por isso Tibérias é uma cidade tão com tradição religiosa. Esses sábios, desde o século 3, 4 depois de Cristo, muitos rabinos vieram morar aqui em Tibérias e começaram a tradição de escrever. Eles eram estudiosos da Bíblia e escreviam do Velho Testamento, né? Então é isso, gente. Tem mais um motivo também. No século IX também foi escrito um outro livro, uma outra Velho Testamento. Manualmente eles escreviam, gente. Os rabinos até hoje se chama escritor, escribas em português. Os escribas até hoje existem, a profissão se chama Sofer Stam em hebraico. Eles até hoje escrevem a Tanakh manualmente. Eles escrevem as orações para pôr dentro da mezuzá, tem que ser escrita manualmente.
Essa é uma profissão até hoje. Então, o livro mais antigo que existe em posse, que existe, né, que ainda está conservado, é do século 9 depois de Cristo. Uma Bíblia escrita, um Velho Testamento escrito manualmente, e ele foi escrito aqui em Tibérias. E hoje ele está no museu, se chama o Código de Alepo, e está no museu onde nós vamos ver os pergaminhos no Mar Morto.